TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Gestão SA, que tratamos de assuntos que são relativos à área de negócios, à área de administração, gerenciamento de necessidades das nossas organizações, empresas, serviços. E hoje vamos tratar do tema gestão de resíduos ambientais. Conosco, professora Simone Stilpe. Professora Simone Stilpe é formada na área de Química Industrial, tem o seu doutorado em Engenharia de Materiais, dá aulas aqui nos cursos de engenharias e na área de Química e também é professora do programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento. Portanto, uma pessoa mais do que habilitada a nos falar sobre gestão de resíduos ambientais. Professora, tudo bem? Olá, Sandro, tudo bem? Prazer tê-la conosco aqui. Prazer é meu de ter a oportunidade de estar aqui conversando Ótimo. Com vocês. Vamos lá. Questão de resíduos ambientais. A gente, para chegar no gerenciamento dos resíduos, é preciso primeiro passar por uma questão conceitual. Por que se faz direcionamento hoje desses resíduos por uma questão de gestão, efetivamente? Se há tempos atrás não se fazia, como é que é essa questão cultural dos resíduos hoje em dia? Certo, Sandro. Primeiro nós temos que entender que a humanidade evoluiu também na geração dos seus resíduos. Né? Num primeiro momento, nós não tínhamos centralizações de geração de resíduos como hoje existem. Né? Se nós pensarmos na humanidade antes da Revolução Industrial, por exemplo, e pós-Revolução Industrial, nós vamos ver muitas diferenças, né, relativas à geração concentrada de resíduos, que este é o grande problema, né? Quando o ambiente por si só não consegue dar conta, né, de se recuperar diante de um resíduo que nele está sendo alocado, por exemplo. Então, se nós formos pensar na humanidade, nos seus resíduos, posteriormente, né, logo após o advento da Revolução Industrial, nós vamos ver que num primeiro momento nos demos conta de que, bom, estamos gerando resíduos em excesso e estes estão concentrados. Né? Então a primeira atitude ambiental, né, que diz respeito ao gerenciamento de resíduos é relativo justamente a pensar onde dispor estes resíduos. Portanto, começa a se falar na disposição destes resíduos, que normalmente estes ficavam em locais longe da visão geral, né, porque eram tratados como resíduos, como lixo, poderíamos adotar aqui essa palavra. Então, normalmente, em locais mais afastados da empresa, nos finais dos terrenos, né, onde essas empresas estavam instaladas. Com o avanço da humanidade como um todo, percebe-se que somente a disposição não dá conta, né, da questão, da problemática dos resíduos como um todo. Né? E aqui a gente engloba resíduos sólidos, resíduos líquidos, efluentes e poderíamos inclusive falar dos resíduos gasosos. Então começa a se dar conta de que é necessário o tratamento destes resíduos. Não basta mais só esconder, exatamente, amontoar. Onde a vista não alcança. Né? É necessário ter um tratamento para que este, então, resíduo possa ser novamente incorporado ao ambiente. Né? Então, nós passamos dessa evolução de uma disposição para uma necessidade de tratamento. E aí nós já estamos falando algo em torno de
a partir de 1970, quando isso começa a se tornar o pensamento ambiental atual. Bom, sabemos que muitos dos tratamentos existentes, eles não são tratamentos propriamente ditos, eles são somente uma transferência de fase, de um resíduo que ora está no estado sólido para ora está no estado líquido. Né? E aí vem a nova, né, a atual questão vinculada ao gerenciamento de resíduos, que é não somente tratar, mas minimizar a geração deste resíduo. Ótimo. Com essa introdução, estamos no contexto da temática. Vamos ver um VT produzido pela nossa equipe, então, para que a gente possa contextualizar essa situação e, na sequência, voltamos com as consequências e aprofundamento dessa discussão com a professora Simone. Roda o VT, por favor. Empresas em crescimento, aumento no quadro de funcionários e também na quantidade de resíduos sólidos gerados. Nesse momento é necessária a mudança, a existência de uma gestão de resíduos sólidos, um conjunto de atitudes com o objetivo principal, a eliminação dos impactos ambientais negativos associados à produção e à destinação do lixo. A Florestal Alimentos, empresa com 830 funcionários, localizada no município de Lajeado, no Vale do Taquari, é exemplo em gestão de resíduos sólidos. Vamos conhecer um pouco mais. No nosso segmento, nós produzimos balas, pirulitos, gomas de mascar, chicletes. Nós temos no nosso portfólio marshmallows, amendoins. Produzimos esses produtos para todo o Brasil e mais de 70 países. A Florestal, ela cresceu, começou como uma empresa familiar, ficou durante praticamente 30 anos como uma empresa mais artesanal. Depois desses 30 anos é que ela começou a se industrializar e automatizar os seus processos de fabricação e também alcançar um mercado com uma representatividade maior. Em 94 a gente teve na Florestal a implementação do sistema de gestão da qualidade, onde a gente teve a certificação da ISO da 9001, e depois em 2002 a certificação na ISO 14000, que trata especificamente da questão da gestão ambiental. Hoje, atualmente, nós temos 350 itens de venda, são produzidas 180 toneladas de produção por dia, numa capacidade de produção de 210 toneladas de produto. Em 1994, a questão do meio ambiente foi apresentada como algo extremamente importante para esta empresa. A partir daí, diversas ações começaram a ser desenvolvidas, desde a separação de resíduos dentro dos departamentos da empresa até os resíduos gerados pela indústria. Além de ações pontuais, como a central de resíduos localizada dentro da empresa, ações externas, como a participação no Vivo Taquari Vivo, recolhimento de óleo de cozinha e reciclagem de pilhas e baterias, passaram a integrar as ações de conscientização. Nós atuamos através do nosso sistema de gestão ambiental, na minimização o máximo possível dos resíduos, porque o nosso processo industrial ele gera muito resíduo. Tanto resíduo que nós recebemos em nossas matérias-primas, e aí a embalagem que vem, as matérias-primas vêm acondicionadas, bem como o resíduo do processo industrial. Nós, como uma empresa que está inserida numa sociedade e sabemos que fazemos parte dela, sabemos o nosso papel, nós temos que tentar diminuir esses impactos que a gente causa ao ambiente. Nós, como uma indústria, muito mais do que uma casa, as residências, enfim. Então, o que nós fazemos? A primeira coisa, com resíduos não recicláveis, a gente tenta transformar eles recicláveis. Nós tínhamos um resíduo que era resíduo resíduo da produção, massas de bala, de pirulitos. Esses resíduos nós levávamos para aterros licenciados, né? E fizemos todo um projeto para a reutilização desse resíduo, e hoje nós usamos ele como compostagem agrícola, ou seja, descobrimos uma solução nobre para o nosso resíduo e conseguimos diminuir. Nós temos, por exemplo, muitos outros resíduos como papel, plástico, de embalagens. Todos esses resíduos eles são classificados aqui dentro da empresa e depois eles são
direcionados. A certificação da gestão ambiental é solicitada pela empresa e, depois de concedida, é fiscalizada anualmente para verificação de cumprimento das normas. O órgão ambiental que fiscaliza também esta parte de resíduos é a FEPAM, o qual a empresa também deve prestar contas. Como nós somos certificados no sistema de gestão ambiental, nós temos um órgão externo que nos dá o certificado e que vem na empresa todo ano e faz auditorias para verificação do nosso sistema. Mas isso é uma certificação que nós solicitamos. A FEPAM também nos controla na questão de emissão de resíduos. Inclusive, nós temos que prestar contas, né, semestralmente ou trimestralmente, dependendo do tipo de solicitação do órgão ambiental, aonde nós temos que informar quantos resíduos nós geramos, se nós estamos dando o destino correto, nós somos fiscalizados. Então, tanto pelo órgão ambiental oficial, a FEPAM, quanto pelo órgão certificador que nos dá a certificação ISO 14001. Assistimos a este material produzido pela nossa equipe e agora, com este contexto, nós vamos para um pequeno intervalo para, na volta, voltarmos a falar sobre os tipos de resíduos e a questão da legislação a respeito deste material. Gestão SA com você. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Voltamos com o nosso programa Gestão SA, hoje com o tema Resíduos Industriais, nossa convidada, a professora Simone Stilpe. Professora Simone, a senhora falava da questão da evolução do pensamento de gestão, né, o pensamento cultural. Sim. E todos os tipos de resíduos e como Sim. é que eles estão sendo tratados hoje em dia. Vamos dar sequência então a esse tema. Ok. Então eu falava dessa questão tratamento versus minimização de geração. Então acho que este é o ponto, né? Isso toca em dois aspectos. O primeiro, relativo à eficiência ou não do tratamento aplicado, que eu mencionava, de que a maioria dos tratamentos, eles na verdade envolvem uma transferência de fase, né? É armazenar algo que está no estado líquido para o estado sólido ou vice-versa. Então não tratam efetivamente, né? O problema ambiental efetivamente não é tratado. Então desta forma, nós poderíamos caracterizar que a partir dos anos 90, começa a se ver a questão ambiental de uma maneira relativa à não geração do resíduo. Né, a minimizar certo. O que nós chamamos na fonte, né, ao invés de se preocupar. A preocupação já no início do processo, exatamente. Não posterior. Eu costumo dizer que a mudança se deu, que antes pensava-se no resíduo ao final do processo, né, ao passo que cada vez mais isto entra para dentro do processo industrial, onde todos são responsáveis pela geração ou não deste resíduo. Então, no momento que os insumos chegam na indústria, né, ali começa a se ter essa consciência, a gestão do resíduo, essa consciência ambiental. E quais são os tipos de resíduos? Como é que são os segmentos? Certo. Como é que se dá a gestão desse processo todo pela tipologia? Aí? Ok. Existem diferentes formas de definir, né, os tipos de resíduos, mas nós podemos caracterizá-los, num primeiro momento, como resíduos industriais. E aí eu mencionei anteriormente os resíduos sólidos, líquidos, né, que nós comumente chamamos de efluentes, e os resíduos gasosos. Mas também entram nessa classe de resíduos, então, os industriais, os resíduos domésticos, né, domiciliares, que aí dizem respeito a uma gestão municipal, por exemplo, né, e por fim nós ainda poderíamos segregar, né, dentro dessa nossa caracterização, os resíduos provenientes de atividades agrícolas, né? Tanto relativas a plantios, por exemplo, ou também relativos a questões vinculadas à produção de suínos, aves, bovinos, então produção animal propriamente dita. Certo. Também é um tipo de resíduo até muito comum na nossa região aqui. Sem né? dúvida.
E ainda, atualmente tem se falado na área ambiental no que nós chamamos de resíduos ou poluentes emergentes, né? Que é uma nova classe de resíduos que hoje está sendo investigada e está sendo estudada, que são aqueles resíduos que num primeiro momento eles não são visualizados nos processos produtivos ou não são visualizados num efluente doméstico, mas que estão se tornando persistentes no ambiente. E aí nós poderíamos citar hormônios, por exemplo, né? Antibióticos, e aí tanto antibióticos do espectro humano como do espectro animal, né? Dentre outros que estão, por exemplo, presentes nos produtos de limpeza, nos produtos de higiene, nos produtos cosméticos, estéticos, né? Que é muito recente este aumento de consumo destes produtos na humanidade, se nós olharmos a história como um todo. Não era um problema porque a quantidade era menor. Hoje em dia aumenta a quantidade, impacta em maior intensidade. E ainda que os tratamentos convencionais de resíduos não permitem a retirada destes contaminantes. Então, eles se tornam persistentes, eles vão sendo acumulados no sistema ciclo após ciclo. Com tantas novidades, né, com tantas novas concepções, quer dizer, a mudança não é só cultural, também ela é uma mudança de volume, de estrutura, de nova visão, nova gestão sobre esse processo. Como é que está a legislação nesse segmento, nesse campo? Ok. A legislação, da mesma maneira, ela acompanha esta evolução, né? Ela constantemente ela é avaliada, ela é acrescida, né, de novos componentes para dar conta desta complexidade. Então, se há um tempo atrás nós tínhamos somente a avaliação, por exemplo, de parâmetros físico-químicos, vamos pensar em quantidade de matéria orgânica, quantidade de metais, pH, né? Então essas avaliações mais gerais, hoje já se tem estabelecido e sabe-se da necessidade, por exemplo, de avaliações toxicológicas, né? Porque nós temos que pensar que a água que nós temos disponível, ela é sempre a mesma. O ambiente, né, e as suas quantidades são sempre as mesmas. E essas transferências que ocorrem no momento que um produto é produzido e dele é gerado um resíduo, né, tem que se dar conta de que isso não modifique os ecossistemas, os ambientes onde esses resíduos são depositados. Então, esta evolução para a legislação, ela também acaba estando muito vinculada. Então, hoje, por exemplo, que eu falava da questão da necessidade de avaliação toxicológica, já se tem, a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, a necessidade, por exemplo, de avaliar a toxicidade em 3 diferentes níveis tróficos. Por exemplo, nós temos que avaliar a toxicidade de um efluente que será lançado no ambiente, por exemplo, em algas, em microcrustáceos, em peixes, para verificar se em mais de um nível trófico eu não tenho uma possibilidade de contaminação, uma consequência, né, que pode ser aguda ou pode ser crônica, né? Eu posso ter, então, em curtos espaços de exposição, ou em longos espaços de contato, né? Então, esta avaliação nos diferentes níveis tróficos é importante para verificar se em mais de um nível não há a presença dessa toxicidade e a geração de consequências no momento que este poluente estiver em contato com o ambiente como um todo, certo? E isso pode se dar de forma aguda, né, para curtos períodos de exposição, ou de forma crônica para longos períodos de exposição. E aí isso está vinculado ao que nós falávamos antes dos poluentes emergentes, dessa problemática da acumulação dos poluentes no ambiente, né? Então, justamente para que se tenha esse tipo de avaliação, novas metodologias são incorporadas, né, e novos níveis são incorporados à legislação ambiental. De novos contextos. Exatamente. Da mesma forma, em relação aos resíduos sólidos, por exemplo, nós podemos falar em legislações onde se tem uma corresponsabilidade, né? Não só o usuário é responsabilizado pelo destino do resíduo, mas também o fabricante, né? Então, aquele fabricante ele é responsável pelo produto em si
e, por exemplo, em alguns casos, inclusive pela embalagem onde estava armazenado o produto que ele fabricou e ele distribuiu. Né? Então, nós podemos citar exemplos relativos, por exemplo, a pneus, né? As baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de agrotóxicos, né? Que são classes especiais que acabam tendo um tipo de tratamento devido ao seu potencial poluidor. Inclusive pelo fornecedor, pelo produtor, tendo que retroceder toda a cadeia. Exatamente. Né? Ok, perfeito. Fazemos um breve intervalo e na sequência voltamos com mais alguns temas a respeito dessa questão de resíduos industriais. TV Univates. Para você, para o nosso vale. Resíduos industriais. Nossa preocupação hoje na conversa com a professora Simone é não só a gestão dos resíduos pós, mas dentro do processo, como a professora Simone falava, né? Como se minimizar já inicialmente e inclusive com a questão financeira, né? Sim. Então, podemos pegar o gancho aí da sua fala para que a gente enfatize um pouquinho nessas normas, nesses procedimentos, processos de gestão limpa, reuso de materiais. Como é que está funcionando isso dentro das empresas hoje em dia? Perfeito. Acho que a tua colocação ela é bastante importante, porque a questão ambiental, ela nunca está descolada da questão econômica, da questão social, né? Então, esse tripé, ele sempre está muito presente, né, nestas avaliações ambientais. Então, quando a gente fala que começa a aumentar a quantidade de resíduos gerados, os parâmetros, né, começam a ficar mais apertados, começam a ser importantes outras avaliações que além daquelas tradicionais, porque começamos a ter um volume maior de resíduos gerados, começa-se a ter uma outra mudança neste processo como um todo, de enxergar ou de tentar enxergar este resíduo não como um lixo, que eu mencionava, né, há pouco, mas sim como uma oportunidade, um insumo para um novo processo. Então, este princípio do reuso, da reutilização, ele fica cada vez mais presente, né? Muitas vezes nós vamos verificar, avaliando um determinado processo, que naquele processo, aquele resíduo não tem uma nova aplicação. Mas, para um novo processo, né, para uma nova aplicação, então, uma indústria gerando um determinado resíduo e este resíduo servindo de insumo para uma outra indústria. Então, esta cadeia ambiental, ela começa a ser cada vez mais frequente. E aí nós poderíamos falar palavras como reuso, né, reutilização, reciclagem, né, porque muitas vezes da forma como está, este resíduo não pode ser reutilizado. Mas passando, por exemplo, por um processo químico, por um processo de beneficiamento, né, ele pode ser novamente utilizado como insumo. Aqui nós temos o exemplo das latas de alumínio, né, onde inclusive ganhos econômicos estão associados. Por quê? Porque quando nós temos a extração do alumínio do ambiente para a geração desta lata de alumínio, nós temos uma quantidade de energia muito grande sendo despendida, sendo necessária. Ao passo que, quando ocorre o processo de reciclagem, há uma economia, em termos energéticos, de 95%. Além da questão ecológica. Além da questão ecológica. E isso reverte, sem dúvida nenhuma, para ganhos econômicos, aliados a ganhos ambientais. Então, a questão que eu falava antes, que atualmente nós estamos vivendo um momento de minimização dos processos, aliados a essa minimização, nós temos esse olhar cada vez maior para a questão do reuso. Bem, isso não é um resíduo, isso é uma possibilidade de um novo processo. E dentro deste contexto entra essa questão do conceito de produção mais limpa, né? Então, não é
o químico que está ao final do processo, ou o engenheiro que está ao final do processo, que deve se preocupar com a questão ambiental. Né? São todos os atores do processo que podem colaborar, né, e podem aprimorar este processo, tanto de minimização como de reuso nos diferentes ambientes. Perfeito. E a senhora falou em algum momento aí questão de indicadores. Como é que a gente vai mensurar esse processo? Quais são os indicadores? Como é que funcionam os indicadores nesse segmento de resíduos industriais? Certo. Um tema também bastante atual é a conceituação dos indicadores de sustentabilidade, né, que vão dar conta desse tripé que eu mencionava, né, econômico, social e ambiental. Para que esses indicadores sejam construídos, é necessário que eu conheça o meu processo. Né? E dentro disso, há um termo que se utiliza na área ambiental, que é um inventário de entradas e saídas do processo. Que cada processo, seja ele industrial, seja ele agroindustrial, como nós mencionávamos anteriormente, ele, sendo avaliado, pode ser detectado qual a quantidade de energia necessária para o desenvolvimento deste produto, quanta energia efetivamente é utilizada no processo, quantas perdas estão ocorrendo no decorrer deste processo, qual a quantidade de água que é necessária desde o início até o fim de tubo que nós falamos, né, ao final deste processo, quais efetivamente são os insumos que são necessários, não há possibilidade de troca por um insumo com um potencial poluidor menor, né? E desses insumos que são utilizados, quanto ao final é gerado, né? Ou quanto ao final sobra de insumo que não foi processado. Quer dizer, ter efetivamente esta medição de todos os insumos, água, energia que são utilizados neste processo e com isso ter um mapeamento em termos de sustentabilidade. Inevitavelmente, nesse seu assunto, eu lembrei de Lavoisier. Ah, sim, exatamente. Acho que velha e boa máxima que todos aprendemos, né? Exatamente. De que nada se cria... Nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. É o conceito aplicado. É a base dentro, que está por trás. Dentro do processo industrial. E quais são os novos conceitos hoje que fazem essa mensuração indicar para uma empresa que ela precisa tomar ações na gestão de seus resíduos, diferentemente do que antes acontecia de simplesmente se amontoando o lixo e pronto? Eu acho que começa a se criar, em alguns locais mais do que em outros, obviamente, mas nós já começamos a ter reflexos aqui no nosso estado, né, das marcas sendo associados a atitudes ambientalmente corretas, que é o marketing verde que vem por trás disso que nós estamos falando, né? Então começa a ser importante para o consumidor, e eu acho que essa é uma questão importante, começa a ser importante para este consumidor o que está por trás deste produto que ele está consumindo. Né? A embalagem é uma embalagem potencialmente poluidora ou é passível de reciclagem? Certo. O processo é um processo verde ou não é um processo verde? Né? Então acho que esse é um primeiro impacto desta questão, né, que está batendo nessa necessidade das empresas se modificarem e se atualizarem em termos ambientais. E eu acho que, para fechar isso que tu me pergunta, eu agregaria ainda a questão da economia. Né? Economicamente, é mais interessante termos um processo onde há minimização de consumo do que num processo onde não há. Portanto, gerando perdas e não ineficiência no processo. Exatamente. Perfeito. Ok, professora Simone, a ideia, obviamente, não podemos esgotar o assunto, né, num programa. A ideia é introduzirmos o contexto. Teremos ainda vários outros programas sobre o tema, esperamos contar com a senhora em outros momentos. Sim. E o tema resíduos industriais é uma situação que nós vamos ainda... Felizmente estamos atacando esse tema, né? Estamos começando a entender que é importante e esperamos que a gente tenha muitas situações para poder evoluir no contexto. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Agradeço a oportunidade. Ok.
Voltamos na próxima semana com mais um programa Gestão SA sobre algum tema dentro do contexto empresarial, negócios, gestão como um todo. Até lá! TV Univates. Para você, para o nosso Vale.